Mentiram pra você, mentiram pra mim, mentiram pra todo mundo. Alice in Chains não é grunge. Alice in Chains é metal. E se você discorda, você tá errado. Olha, se Pearl Jam é grunge, Nirvana é grunge e Soundgarden é grunge, Alice in Chains é tão grunge quanto Metallica ou Pantera. E preste atenção, não tenho problema nenhum com grunge é maneiro, legal. Mas vamos só chamar cada coisa do que ela é de fato, e não do que te falaram que é. Porque se você perguntar pro Google quais são as principais bandas de grunge, ele vai falar Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden e várias outras. Então Alice in Chains é tida como uma das principais bandas grunges. Como assim, cara? Aí beleza, vai ter aquele cara que vai falar pra mim: meu, mas grunge não é um estilo musical, meu. Grunge é um movimento artístico de Seattle. Irmão, para de ser um nerd do rock. Grunge é um estilo musical quando tá se falando de Nirvana, porque todo mundo chama Nirvana de grunge, Pearl Jam de grunge, Soundgarden é grunge. Então, obviamente, existe uma sonoridade associada ao grunge. E se grunge significa usar a camisa de flanela e ter cabelo comprido e ser maconheiro, então Slayer é grunge também. E Alice in Chains não soa nada como essas outras bandas aqui de grunge. Então, por que elas são agrupadas? Por que agrupar eles com todas essas outras bandas que eles não soam nada? Eu tô falando de música, não tô falando de roupa, não tô falando de moda. Tô falando de música. O que sai da caixa de som? E quando você dá play num álbum do Alice in Chains, o que sai da caixa de som é amplamente diferente do que sai da caixa de som quando você dá play num álbum do Pearl Jam, ou do Nirvana, ou qualquer outra banda grunge aí que você queira ouvir. Então, sonoramente, o que caracteriza um som dessas bandas que são chamadas de grunge? E onde que o Alice in Chains se difere disso? É o seguinte, o grunge é muito associado a uma sonoridade crua, raw, um pouco solta, uma vibe meio gravou ao vivo, ensaio gravado, meio sujão, meio largado. E não que os caras não toquem bem. Nirvana é super bem tocado, Pearl Jam é muito bem tocado, mas é esteticamente sujo, não é polido, não preza a sonoridade dessa leva de bandas, não preza por isso, por essa clareza, punch, definição. Não, é um pouco sujo de propósito. E no geral as músicas são muito simples. 3, 4 acordes, bem punk rock, sabe? Então tem um DNA musical ali de uma influência de punk. Riffs bem simples, power chord pra caramba. Que tudo bem, metal também usa power chord. Mas poucos power chords, não tem riffs complexos e pull-off, hammer-on e toca palm mute e palhetada pra cima e pra baixo. Não, é tipo maconheiro tocando um som, tá ligado? De rock, um pouco pesado. Então Nirvana, por exemplo, é meio lo-fi, baixa fidelidade, meio sujo, meio gravado no sótão ou no porão, que de fato gravaram, tinha um estúdio no porão e gravavam lá. Então um negócio cheio de eco, meio sujo. Aquela energia crua de ao vivo, de ensaio e riffs simples. Já Alice in Chains, em termos de produção e sonoridade, é outra pegada. Alice in Chains, primeiro, é muito mais pesado. Os riffs de guitarra são muito mais elaborados e complexos. Alice in Chains também intercala muito o uso de violões e guitarras limpas, sem distorção, com riffs arpegiados, ou seja, acordes tocados de forma solada, com as notas individuais tocadas individualmente, criando melodias bem complexas e elaboradas ritmicamente, melodicamente, harmonicamente, intercalando isso com riffs muito pesados e drops com a banda inteira, muito grave. O álbum Dirt é um álbum cheio de grave, a mixagem tem muito grave. Eles também usam down tuning, ou seja, as guitarras e os baixos são afinados em afinações mais graves do que o padrão EA, D, G, B, E de guitarra. Eles usam muitas camadas de voz, especialmente nos backings. O Jerry Cantrell, que é o guitarra que fazia os backings, ele faz muitas brincadeiras vocais com o Lance Staley, que era o principal vocalista. E, cara, escuta uma música tipo Rooster, que tem umas harmonias vocais muito únicas e meio
macabras e sombrias, só que groovado em cima de violão e guitarra limpa. E aí o negócio cresce e entra pesadão com tipo um groove de metal, um metal meio groovado. Yeah, they gonna snap the rooster. Yeah. Porra, é pesadaço, é muito pesado. E em questão de mixagem e gravação, a captação é muito limpa e a mixagem é muito forte, potente, clara, nítida, cheia de punch. Kick muito definido, baixo muito bem definido, guitarras definidas, vocais muito limpos. Cada coisa tá super bem destacada e muito bem encaixada uma na outra. Já essas bandas mais grunges, é tudo meio que borrado junto. É tipo uma aquarela que você pintou um quadro inteiro e aí depois você pegou uma esponja molhada e passou em cima de tudo e aí tudo ficou meio misturado. E é de propósito, não é ruim, não é demérito. Só soa diferente. É só isso que eu tô falando, soa diferente, irmão. Dá o play, dá o play. O que sai da caixa de som é diferente. E quando você dá play, por exemplo, esse disco aqui, que é o disco que eu mais ouço da Alice in Chains, Dirt, parece muito mais Metallica, combina muito mais com Pantera do que com Nirvana e Pearl Jam. Qual é? Qualquer um consegue chegar a essa conclusão sozinho. Eu não sei quem inventou que Alice in Chains é grunge só porque os caras, porra, se vestem que nem uns maconheiros da Califórnia e são de Seattle e não queriam se vestir que nem o Judas Priest com roupa de couro, sadomasoquista gay. Os caras se vestiam, porra, mais normal. Camiseta branca, calça jeans e tal. E aí, por isso, eles são grunge. Que eles colavam ali com a galera da Califórnia. Pá. Eles se vestem mais como... Olhando, parece mais o Red Hot Chili Peppers do que uma banda de metal. Mas eu não culpo eles. Tava nos anos 90, ninguém pô, a onda ali cafona de metal, hair metal, glam metal, já passou, eles não queriam se vestir que nem o Poison, sacou? Lógico, quem quer se vestir assim? Ainda mais, porra, dos anos 90, indo pros anos 2000, tá louco? Então escuta, por exemplo, Them Bones. Irmão, isso aqui é Metallica com Pantera, tiveram um filho, saiu isso aqui, irmão. É metal. Não tem o que falar, é metal pra caramba. Só que é um metal um pouco mais criativo, não tão cópia de metal, é metal com umas outras influências. E original pra caramba. O Alice in Chains soa como Alice in Chains. Você não consegue encontrar essa sonoridade em outra banda. Tem várias bandas que você consegue, assim, satisfazer o seu desejo de ouvir aquele som ouvindo outras bandas. Mas o Alice in Chains tem ingredientes muito únicos. O timbre vocal do Lane Staley, muito único, junto com o Jerry Cantrell, que é o guitarra que canta junto também. Os dois fazem um dueto vocal muito único. E a mescla que eu falei mais cedo de guitarra e violão limpos, intercalado com riff pesado. E eles usam um pouco mais de groove do que bandas, por exemplo, Metallica. O Metallica é muito reto, quadrado e rápido. Eles não, eles arrastam um pouco mais, fazem um pouco mais de groove. Então, tipo assim, é um metal um pouco mais descolado, sacou? Escuta Wood. Cara, começa com um riff groovado de baixo. Pô, os caras metem esses vocaizinhos com várias vozes empilhadas, com falsetinho, umas melodias de... É muito maneiro, é muito único. E tipo assim, tem um quê meio sombrio de metal, mas um pouco mais pé no chão, é menos lúdico que metal, terror, e diabo, e inferno, e fogo, e luta, e é mais vida real, assim. As coisas que eles tratam nas músicas, as histórias que eles contam, são mais coisas reais. Eu falei com ela, ela fez isso, e eu me senti assim, meio
meio objetivo, não tão subjetivo, assim. Em termos de produção, mixagem, masterização, soa muito mais como metal. Soa muito mais próximo de Metallica, Pantera e companhia do que Pearl Jam, Soundgarden. Nada a ver com Soundgarden. Nirvana, nada a ver com Nirvana. Tem nada a ver com Nirvana. Escuta a mix de bateria em Dirt, ou qualquer álbum de qualquer época do Alice in Chains. É polido, é tight, é pesado. Não é cru e largado que nem o clássico grunge. E se você é músico, artista, tá se gravando, investiu um maior dinheirão em equipamento, interface de áudio, microfone, e você tá tentando produzir suas músicas, mas não soa que nem essas bandas que você gosta, tá soando só que você apertou REC e tocou, e você até toca bem, suas músicas são legais, mas não tá soando profissional que nem isso aqui, parabéns, você é mais uma das milhares, milhões de pessoas que estão passando por isso. Se gravar é fácil, é só apertar REC, qualquer um consegue apertar REC. O difícil é fazer o que você gravou soar profissional. E isso acontece depois da gravação. Isso acontece numa fase, num processo que se chama mixagem e masterização. Que essas bandas aqui tinham orçamentos gigantescos para contratar os melhores engenheiros de mixagem e masterização do mundo. E antigamente era muito mais caro, porque você precisava de hardware, de equipamento físico, analógico, periférico. Grava o vocal, faz o vocal passar por isso, e depois por isso, e depois por isso, e depois por isso, para depois gravar numa fita, que depois você vai gravar num CD que vai ser divulgado. Você precisava muito mais de equipamento sólido, físico. Hoje em dia não. Hoje em dia você só precisa de um mic, interface, um cabo para sua guitarra, o teu baixo. Mas o teu equipamento não mixa sozinho por você. Você precisa saber mixar. E você pode contratar alguém. Mas beleza, você vai ter que gastar aí R$1.000, R$2.000, R$3.000 para cada música que você quiser gravar e ter uma qualidade boa e lançar. A outra opção é, você já tem todo o equipamento. Você já tem o programa, você já tem a interface, você já tem o microfone. Agora é só aprender a fazer. E beleza, não é só aprender, porque aprender é difícil. Então leva um tempo, não é num piscar de olhos. Mas se você quer, de fato, ter uma qualidade profissional nas suas músicas e atingir o próximo patamar e chegar num nível de qualidade que você respeita, que você pode ouvir lado a lado com as suas bandas favoritas e falar, caraca, minha música soa profissional tão bom, se não melhor do que essas bandas aqui, eu te sugiro fortemente fazer minha formação introdutória de mixagem e masterização, chamada O Idioma da Mixagem. Porque a mixagem é uma língua. E você bate de frente com os equipamentos e não consegue entender o que está acontecendo no programa porque você não fala a língua. Então eu preciso te alfabetizar nela primeiro para você conseguir aprender mixagem e masterização. Então minha formação introdutória é o primeiro passo que todo produtor, músico, artista, qualquer pessoa que está se gravando e produzindo e quer dominar a mixagem e masterização. Essa é a primeira aula que você deveria ter tido, mas que nunca teve e nunca vai ter, a não ser que você faça essa minha formação introdutória. É o primeiro link na descrição. Bem baratinho, vai em frente. Se você não gostar, pede um reembolso. Não tô nem aí, tranquilão. Se você quer dar um passo maior e ter uma formação profissionalizante mais aprofundada, se você já passou do básico e quer agora ir para um nível avançado, tem o curso avançado de mixagem e masterização com enfoque em vocal e o outro curso mixagem e masterização com enfoque em instrumentos. Ambos são cursos completos e avançados de mixagem e masterização. A gente vai mais a fundo nos detalhes e nas particularidades do vocal, e no outro, a gente vai mais a fundo nos detalhes e particularidades do instrumental. Mas ambos são cursos completos de mix e master, podem ser feitos individualmente, que vão te atender. Mas eles se conectam um no outro e juntos formam um curso completo. Ok? Mas de volta ao assunto de Alice in Chains e por que Alice in Chains é metal e não grunge. Eu sinceramente acredito que eles estavam no lugar certo, na hora certa, para serem chamados de grunge, mas não tem nada de grunge, cara. A única coisa que eles têm de grunge é o local onde eles estavam, Seattle, que são onde várias outras bandas dessa leva surgiram. E eles se vestiam que nem a galera dessa área, sacou? Maconheiro da Califórnia e Seattle. E não queriam se vestir, sabe, que nem metalheiro defasado, cafona dos anos 80. Só isso. Então,
Respeite o Alice in Chains como uma banda de metal. O Alice in Chains merece respeito como banda de metal e não como uma das bandas de grunge. Não, eles são muito originais, são muito únicos, são muito autênticos. E a banda existe até hoje, tá? Mesmo o Lance Staley tendo morrido nos anos 90, o vocalista atual, que não tem nada a ver de aparência com o Lance Staley, mas que canta muito parecido com ele, é bom pra caralho. E a banda continua muito boa. E continua... É ainda mais metal hoje em dia do que era antigamente. Continua boa, mas é meio que outra banda, né? Tipo assim, a formação mudou e é outra... Porra, faz quase 20 anos desde a formação original. Mas, cara, ouçam. Alice in Chains é muito bom. É muito bom. É uma ótima referência de mixagem de rock, de metal, não de grunge. E escuta Metallica e Pantera lado a lado com Alice in Chains, que eles combinam muito mais. Se você tá curtindo por... Eu cheguei a essa conclusão, eu tive a ideia desse vídeo malhando. E quando eu malho, eu ouço Alice in Chains. E aí eu coloquei o shuffle do Spotify. E aí tava vindo várias bandas tipo grunge. Tipo, tá quebrando a vibe do meu treino. Aí eu montei uma playlist Metallica, Alice in Chains e Pantera. E tipo, combina muito. Combina muito mais. E se você discorda, vai ouvir Dirt e a primeira música, Them Bones, e me fala que isso não é metal, tá bom? Se você tá errado, se você não concorda, você tá errado. Tchau. Bom, é isso. Estamos de volta 2025 ao YouTube. Então, deixem sugestões de músicas do Alice in Chains pra galera ouvir, você que ouve e conhece mais de Alice in Chains, até mais de outros discos, porque eu sou muito focado no Dirt, então se você tem outros discos e outras refs e músicas legais do Alice in Chains pra sugerir, sugira nos comentários pra galera saber. Vamos conversar sobre isso, eu quero ouvir de vocês, aprendo de vocês. Vocês têm, experiências e referências completamente diversas e diferentes das minhas, e é muito legal onde os nossos mundos se cruzam e a gente tem assuntos relevantes em comum. Então, deem outras sugestões de assuntos e bandas pra gente falar aqui também, tá bom? Tamo junto, produtores no topo.